Capítulo 14. Gênese e significado da obra. Foi realizada a oferta da obra, dando-se um novo passo em frente na sua longa viagem do céu à terra. Agora o seu caminho no mundo toma uma forma cada vez mais autônoma. O filho, concebido pelo pai e gerado pela mãe, que através de uma longa elaboração interior deu a ele um corpo na terra, tirando-o da própria carne, começa a caminhar com as suas pernas como criatura independente. É neste momento que resumimos aqui a posição da obra para defini-la sobre o fundo do quadro geral de todo o fenômeno. Mais adiante, em outros capítulos, observaremos este caso mais exatamente no plano parapsicológico. Queremos agora nos orientar sobretudo para compreender a sua origem, significado e desenvolvimento no momento desta encruzilhada em seu percurso. Depois de haver compreendido como tudo isso funciona, poderemos avaliar melhor as consequências. A respeito deste caso, falou-se muito de mediunidade. Ora, se de fato é assim, isto ocorre de uma forma tão diversa da comum que chega a ser difícil catalogá-lo sob este nome. Segundo o tipo corrente, a mediunidade é passiva, inconsciente, irresponsável, genérica, promíscua. Em nosso caso, pelo contrário, a mediunidade é ativa, consciente, responsável, específica, exclusiva. Como se vê, estamos nos antípodas. Expliquemos. Isto não significa que, neste caso, o sujeito não seja um receptor. Ele funciona como instrumento, mas de forma diferente. No caso comum, o médium adormece, abandonando-se na passividade como instrumento cego e irresponsável nas mãos de qualquer entidade espiritual que queira apossar-se dele para que ela transmita a seu bel prazer uma comunicação qualquer, sem que o sensitivo possa intervir, seja como escolha autônoma da comunicação, seja como consciência do seu conteúdo e da técnica do fenômeno. Em nosso caso, ao contrário, o médium, colocando-se num estado de superconsciência, mais ativo do que o normal, sabe com quem se comunica e o que lhe é transmitido, assumindo disso, depois de havê-lo bem compreendido e examinado, toda a responsabilidade. Ele se coloca livremente neste estado receptivo com o objetivo de executar um trabalho conceitual específico, somente esse e não qualquer outro, com finalidades espirituais determinadas e não apenas para se comunicar. Por fim, ele limita o contato de forma a mantê-lo somente com a fonte de pensamento conhecida por ele, não se submetendo a nenhuma outra. Em nosso caso, o sensitivo não é um instrumento puramente mecânico no nível físico, como é a mão do psicógrafo. Ele permanece no plano mental, onde funciona como colaborador encarregado de executar a parte mais simples da obra, que consiste em expressá-la com palavras, traduzindo-a na forma mental própria do estágio evolutivo humano. Encontrando-se o médium totalmente desperto e controlando tudo, esse caso possui a vantagem de deixá-lo livre no estado de transe com a fonte inspirativa, pois torna impossível que a sua mediunidade seja utilizada como desabafo do subconsciente. A superioridade desse tipo de contato espiritual reside no fato de que ele corresponde à lei da evolução, cuja finalidade consiste em desenvolver a consciência e não em paralisá-la, colocando-a a serviço de desconhecidos, cuja identidade e valor moral são ignorados. Já temos bastantes elementos ruins na Terra para que seja necessário ir à procura deles em outro lugar.
O objetivo da vida é avançar e não retroceder. O que não serve para o fim principal, que é evoluir, tem importância secundária. Ora, a primeira coisa que se realiza nos casos de nosso tipo é justamente a ascensão espiritual do sujeito. Assim, o fenômeno através do qual ela se realiza poderia ser melhor chamado de telepatia. Trata-se realmente de uma comunicação consciente entre duas fontes de pensamento, uma espiritual e a outra encarnada no plano físico, sendo a primeira tão imaterial que pode ser individualizada somente como corrente de pensamento ou centro conceitual irradiante. O maior valor, porém, de tal fenômeno consiste no fato de que ele interessa de perto à evolução, porquanto verifica-se entre dois planos diversos. Estabelece-se, assim, uma comunicação através da qual se realiza a descida de valores ideais do alto, sendo que o indivíduo funciona como canal para essa descida. Então ele se eleva do plano físico até a fonte para captar o seu pensamento e depois transportá-lo à Terra, absorvendo seu valor espiritual em primeiro lugar para si mesmo. Temos, portanto, um caso de telepatia entre dois centros pensantes, situados em dois níveis diferentes, sendo que deste contato resulta também uma escola de ascensão do inferior por obra do superior e na direção do seu nível. Aqui, a função evolutiva assume uma tarefa de primeiro plano, não só como um meio de descida dos ideais à Terra para realizar o progresso da humanidade, mas também como uma forma de ascensão espiritual do indivíduo, por meio do qual, graças a tal estado de contato e colaboração, a comunicação realiza-se. De fato, a fonte é conhecida, sendo uma só e sempre a mesma. A constância da relação é devida a uma estabilidade na sintonização, da qual nasce uma espécie de convivência espiritual, gerando uma condição permanente e bem definida, correspondente a fins pré-estabelecidos. Portanto, o fenômeno resulta do concurso de várias condições: a sensibilização do sujeito por evolução, o contato com a fonte de pensamento, situada num plano mais elevado, a sintonização com ela, a estabilização de um contato telepático, através do qual se fixa a ponte da comunicação. Tudo isso deixa intactos e livres os dois centros de pensamento comunicantes, de modo que cada um permanece íntegro, inconfundível e independente em sua personalidade, não havendo qualquer abdicação, confusão ou mistura de tipo mediúnico. Forma-se assim um elo permanente entre duas consciências, estabelecendo-se uma união entre dois elementos complementares, tal como pode suceder na Terra, no plano físico, com o matrimônio. Fazemos esta aproximação como comparação, porque a tendência do fenômeno aqui em exame é justamente chegar a uma fusão estável e profunda de almas, ligadas para realizar um trabalho espiritual conjunto, que é o fruto gerado por esta união. Por isso falamos de colaboração. Não se pode dizer que o princípio da união pai-mãe, do qual nasce o filho, tenha de ficar limitado somente ao nosso plano físico e não possa repetir-se em formas paralelas mais elevadas no plano espiritual, onde os dois elementos geradores do produto de sua união são de natureza exclusivamente conceitual. Cada um dos dois contribui com suas diferentes qualidades complementares. Vemos na natureza que a centelha da gênese criadora nasce sempre desse tipo de fusão entre dois elementos opostos. Ora, se é difícil que tais uniões espirituais possam realizar-se no tipo corrente, que fica saciado no seu próprio nível,
pois nesse plano é mais fácil ele encontrar o seu termo complementar, elas são mais fáceis de se verificarem em um nível mais evoluído. Em tal condição, isto constitui uma necessidade, dado que pela sua própria natureza, o outro termo, para se completar, tem necessidade de encontrar o seu elemento complementar, situado evolutivamente mais no alto. Isto pode acontecer, sobretudo para quem, no momento em que tenha amadurecido o suficiente para poder dar o salto evolutivo que o leva a um nível biológico superior, procura juntar-se a alguma coisa na Terra, no plano humano, mas não consegue encontrar aí nada que o satisfaça. Esta relação pode ser comparada também àquela que existe entre mestre e discípulo. Porém, em nenhum dos casos, jamais uma das duas personalidades se apossa da outra para substituí-la. Todavia, a diferença de nível evolutivo não impede a aproximação e a colaboração, que se realizam sempre com o maior respeito pela personalidade um do outro. O mestre transmite e fecunda, mas nem por isso apossa-se do discípulo para substituí-lo. De acordo com a lei, quanto mais se evolui, tanto mais se respeita, como coisa sagrada, a personalidade do próximo. Tal fenômeno não pode surpreender, porquanto vemos que ele não é excepcional na natureza, onde existe este princípio de dependência e subordinação de um elemento em função de outro, de tipo complementar, sem que isto signifique a sua diminuição, mas somente a sua complementação. Vemos então que em torno do Sol giram os planetas, em torno do núcleo do átomo giram os elétrons, em torno das nações potentes giram as mais débeis, em torno do chefe giram os seus subordinados, em torno do macho gira a fêmea, etc. Em todos os casos, verifica-se sempre o mesmo fenômeno, pelo qual, tão logo surge um tipo central de indivíduo, dispõe-se ao redor dele e põem-se a funcionar com ele aqueles que são seus complementares. Esta é uma técnica que a vida adota para coordenar os seus movimentos e organizar os elementos menores em unidades coletivas maiores. Ora, é natural que o ser evoluído também seja envolvido nesta técnica e a siga, pondo-se a operar em relação a um centro proporcionado ao seu grau evolutivo, constituído neste caso por uma fonte espiritual situada acima do plano humano. Forma-se um elo de relações num tipo de acasalamento entre o elemento periférico e o central, com funções recíprocas e integradas. Não podemos aqui aprofundar o estudo desta técnica, que nesse momento observamos só para explicar o caso tomado em exame. Tudo isso sucede de forma espontânea e automática, em obediência a determinadas leis. Querer violá-las, falsificando e usurpando posições não correspondentes à verdadeira natureza do indivíduo que as ocupa, é loucura cuja realização somente a inconsciência do involuído pode julgar possível. Tal acasalamento é tanto mais livre e consciente quanto mais evolutivamente se sobe. Nos planos superiores, ele é alcançado por consentimento recíproco, implicando depois a observância dos compromissos que cada um tomou em relação ao outro, conforme a própria natureza e posição, assim como fazem o pai e a mãe em relação à parte que respeita a cada um no trabalho comum de formar uma família. Tal como neste caso, forma-se então um círculo fechado, baseado na cooperação e defendido pelo dever da recíproca fidelidade, sem promiscuidade de relações estranhas. Nestas uniões espirituais,
tal situação de exclusividade é imposta pela necessidade de coordenar o trabalho comum e de construir um único sistema de forças. Nos contatos espirituais, essa exclusividade também é necessária, porque a passagem de outra personalidade através da que recebe deixa sempre vestígios. Daí a necessidade de uma fonte pura e bem individualizada, capaz de fechar as portas ao ingresso de quaisquer outras entidades desconhecidas que não tenham sido joeiradas e livremente escolhidas. Em suma, a casa de nosso espírito não pode ser deixada aberta a todos. A posição da mulher é sã e honesta quando ela se oferece no matrimônio para formar uma família, mas não quando introduz na sua intimidade qualquer macho que queira dispor dela. Nesta condição, a casa se torna uma estrada suja, pela qual todos passam, tornando-se impossível ela ser habitada. Então o contato é provisório e estéril, de modo que dele não nasce coisa alguma, a não ser um fugaz prazer, não se chegando a nenhuma construção espiritual como fruto da união. Uma vez que não se forma o sistema centro-periférico, tudo se dispersa sem fecundação nem criação. A vida repudia esses namoros vazios que não servem para os seus fins. Desse trabalho, na verdade, não nasce um fruto orgânico, mas apenas detritos de pensamento, como células espalhadas, não se gerando um filho completo, feito para crescer e viver. Eram necessárias essas premissas para compreender o nosso caso. Podemos assim entender como o fenômeno se produz pela conjunção de 3 elementos. Então a obra resulta constituída pela fusão dos seguintes termos. Primeiro, a fonte de pensamento situada no plano espiritual, isto é, a fonte inspirativa ou centro irradiante, que constitui o ponto de origem do fenômeno como elemento positivo, ativo, dinamizante, fecundador e iniciador do movimento. Segundo, o ser humano, que é o elemento subordinado, funcionando como instrumento de recepção, mas em posição de colaborador livre e consciente, que se liga à fonte por adesão espontânea para cumprir o mesmo trabalho, embora de forma complementar. Este elemento funciona como canal de descida para os princípios ideais, tornando possível a expressão deles no plano humano. Para fazer isso, ele deve não só receber, mas também captar, pensar, interpretar e traduzir, fazendo tudo o que é necessário para executar a parte do trabalho que lhe compete. Neste sentido, ele é fecundado, mas não passivamente. Pelo contrário, sendo o elemento complementar, ele coopera com o elemento central na execução da mesma obra, mesmo estando em posição subordinada. Assim, o elemento que está no alto se abaixa, enquanto aquele que está embaixo eleva-se, até os dois se encontrarem e se fundirem no mesmo circuito. Conforme se pode ver de tudo isso, a importância do fenômeno reside sobretudo no seu aspecto evolutivo e não tanto no telepático, sendo este somente um meio para cumprir a evolução, que constitui a finalidade maior da vida e que é, neste caso, realizada pelo elemento humano cooperador. Trata-se de fato, como já referimos, de uma aproximação entre 2 níveis evolutivos diferentes para estabelecer uma comunicação que se resolve num exercício de espiritualidade, cuja inevitável tendência é fazer a parte inferior subir. Terceiro, a obra, que é o terceiro termo resultante da fusão dos 2 elementos anteriores em um mesmo circuito. Trata-se da criatura espiritual gerada pela união espiritual, o filho dela nascido,
ao qual o primeiro termo deu a alma e o segundo o corpo, revestindo-o de uma forma no plano sensório humano. Podemos ver que, neste caso, o processo da Gênese também é trino, tal como o modelo da criação universal, no qual temos os seguintes termos. Primeiro, o pensamento criador, que fornece a centelha iniciadora. Segundo, a ação realizadora, que gera a sua forma. Terceiro, a obra criada, que resulta da cooperação dos dois primeiros elementos. Isso corresponde à natureza trifásica do universo: espírito, energia e matéria, uma estrutura trina na qual se projeta a trindade máxima: Espírito, Pai e Filho. Este fato não é de se admirar num universo que funciona por tipos ou modelos fundamentais, repetidos em todas as alturas e dimensões. Depois destas observações, podemos compreender a técnica da gênese de nossa obra. No seu início, os volumes Mensagens Espirituais e A Grande Síntese representam a primeira manifestação de uma forma de contato na qual o receptor é em grande parte passivo, enquanto a outra individualidade fala. Mas depois, rapidamente e cada vez mais, nos escritos sucessivos, esse receptor transforma-se em elemento ativo, abandonando o método receptivo para assumir o papel de colaborador que capta e interpreta. No momento em que o fenômeno desapareceu em sua forma mediúnica passiva e passou a se desenvolver na sua plenitude, cumprindo assim a sua função fundamental, ele deixou de interessar ao espiritismo, porque foram ultrapassados os seus limites formais. Este processo de comunicação foi preparado por duas provas no período que vai dos 25 aos 45 anos do autor. Superada esta fase de maturação, despedaçou-se o diafragma que dividia os dois termos, estabelecendo-se com as mensagens o primeiro contato. Neste instante, rompendo toda a ligação com o mundo, aparece o voto de pobreza, necessário para que aquele contato pudesse fixar-se com estabilidade. Vê-se logo a importância desta decisiva tomada de posição perante todo o desenvolvimento do fenômeno. Em consequência desta sua primeira fase, como foi mencionado no final do capítulo 1 do presente volume, foi traçado na primavera de 1932 o plano de trabalho do qual depois nasceu a obra. Naquela ocasião, foi livremente fixado um compromisso de ambos os lados, com um pacto de fidelidade recíproca. O centro irradiante, mesmo sendo superior, desejava respeitar totalmente a liberdade do instrumento, apenas oferecendo e jamais impondo o referido trabalho, condicionando-o a uma espontânea aceitação, conforme está registrado no volume Grandes Mensagens. A gestação da obra durou quase 40 anos e o feto formou-se e nasceu. É neste momento que queremos nos orientar aqui para compreender o que sucedeu. Tudo foi previsto há muito tempo, quando parecia impossível a sua realização, e se cumpriu segundo um processo lógico, desenvolvendo-se harmonicamente, com proporções de períodos de tempo e de meios adaptados ao fim, de modo que não se pode deixar de reconhecer, escondida na profundidade do fenômeno, a presença de uma inteligência diretora. E a constatação da existência de um plano preposto à sua execução, o qual se desenvolveu depois com regularidade, é confirmada pela observação agora, já depois dos fatos consumados, de toda a arquitetura do fenômeno, concebido e depois realizado em forma de ritmo musical,
de modo que a verificação desses fatos nos impõe chegar a essas tão surpreendentes conclusões. Tal compreensão do fenômeno, através da visão do seu passado, é importante, porque nos leva ao conhecimento do significado da obra, bem como da sua posição atual e seus prováveis desenvolvimentos. O processo que vemos aqui em ação é um caso particular da descida dos ideais à Terra, o qual estudamos no volume anterior, que tem por título Esse Fenômeno. Com a técnica aqui examinada neste caso, uma ideia de um plano superior desceu ao mundo, formalizando-se numa obra escrita. Mesmo estando no estado de pensamento apenas escrito e não vivido, ela já é uma criatura completa, constituindo um organismo que funciona, move-se, vive e quer viver, sendo esta a razão pela qual nasceu para continuar a existir no mundo. A obra é de tipo crístico, evangélico, tal como a fonte da qual ela deriva, mesmo tendo de ser depois revestida por uma forma racional e científica para poder ser aceita no mundo. Esta criatura, nascida assim, tem agora uma personalidade bem definida e, conforme sua natureza, começa a sua peregrinação na Terra. Deste fato resultam algumas consequências. Trata-se de um sistema conceitual amplamente explicado nos seus detalhes até as suas últimas conclusões. Conforme se depreende disto, não há necessidade de interpretações que lhe alterem o sentido para adaptá-lo aos interesses de um grupo, seja ele qual for, como se costuma fazer em nosso mundo. A obra se estendeu até a sua atual amplitude, precisamente para que pudesse também conter toda a sua interpretação. A técnica da gênese da obra nos mostra que ela é completa nos seus limites estabelecidos, porquanto, uma vez tendo chegado à sua última palavra, ela se fecha, o fenômeno da comunicação telepática se detém, a fonte inspirativa emudece e a transmissão, tendo o seu canal exaurido a sua tarefa, é interrompida, calando-se definitivamente. A criatura nasceu e agora é um ser vivo, a cujo organismo não se pode mais acrescentar modificações. Ela é defendida pelas forças do alto, que reagirão contra qualquer atentado em tal sentido. A responsabilidade e as consequências recairão sobre quem perpetrar tal ato. Com o término da obra, o instrumento humano esgota toda a sua função. Não há, portanto, nada para modificar, acrescentar ou retirar naquilo que já foi escrito e que, como tal, permanece. O caminho daquele instrumento o leva agora, fatalmente, para longe da Terra, onde por mais de 80 anos ele sofreu e trabalhou bastante. É lógico que ele se dirija para o outro termo, com o qual agora já se ligou definitivamente. Segue-se daí que qualquer tentativa de contato por via mediúnica será inútil, pois toda comunicação obtida desse modo será ilusão, constituindo um desabafo incontrolado do subconsciente do médium, mesmo sendo feito de boa fé. Dizemos isto claramente neste livro para que fique escrito, a fim de evitar qualquer equívoco. Dado que o exato escopo de todo o processo foi a criação da obra, então, uma vez alcançado este objetivo, é lógico que o fenômeno deva se fechar, assim como, quando nasce a criatura que foi gerada, encerra-se toda a atividade genética. Uma vez tendo ela dito aquilo que devia dizer, é natural que se emudeça. Seria absurdo voltar a falar em lugar e época diferentes, desordenadamente,
pela boca de incompetentes, estranhos ao fenômeno, contradizendo os princípios de harmonia e organicidade observados tão rigidamente em toda a obra. Com isso, esclarecemos as posições da fonte inspirativa e do seu instrumento humano, os dois elementos de geração do trabalho. Falta agora, no momento de conclusão da obra, estabelecer qual é na Terra a situação desse fruto, que, tendo nascido da fusão entre os dois elementos, constitui o terceiro termo, cuja gênese agora se completa. Cessa o trabalho inspirativo e os dois primeiros componentes desaparecem da cena. Resta somente o seu produto no ambiente terrestre. Entra em ação agora um novo fator, constituído pelo mundo, que é, por sua vez, ativo em outra direção, aquela contra a qual, tão energicamente, Cristo se declarou. De agora em diante, a execução do trabalho não depende mais dos três elementos, fonte, instrumento e obra, mas se compõe apenas de dois termos, a obra e o mundo. Observemos o que acontece. Explicamos no volume anterior o fenômeno da descida dos ideais, que representam novas perspectivas biológicas, antecipações de evolução, tentativas de realizações futuras lançadas à frente para explorar o desconhecido e preparar o ingresso da vida em mais altos planos de evolução. Trata-se de projetos de tipos de existência mais adiantada, descidos daqueles planos, como sucedeu para cada verdade revelada. O nosso mundo vive em outro nível, situado embaixo e regulado por leis mais vizinhas da animalidade. No referido volume, observamos como o mundo reage contra estes impulsos ascensionais, seja rebelando-se abertamente contra eles, seja torcendo-os para adaptá-los às suas próprias comodidades. Então, o ideal, ao descer à Terra, encontra-se subitamente perante um inimigo que, em vez de aceitá-lo, procura destruí-lo ou explorá-lo. Isto porque esse ideal exige um fatigante esforço ascensional, que o involuído não tem nenhuma vontade de realizar. Daí o ideal ser assediado como um inimigo, porquanto ele também nega as leis daquele nível inferior de vida, propondo-se a substituí-lo. Os objetivos são opostos. O ideal quer, à custa de sacrifícios, a evolução em direção ao espírito. O mundo deseja, para satisfazer os seus próprios interesses e prazeres, ficar onde está. Assim, a primeira coisa que a obra encontra na Terra é o choque com o mundo. Neste momento, o fenômeno que vimos até agora desenvolver-se de determinada forma modifica-se, tornando-se luta entre o ideal e o mundo, que são agora os seus dois elementos constitutivos. No fundo, trata-se do mesmo processo anterior, que continua, pois agora a obra, na sua forma escrita, toma o lugar da fonte inspirativa, da qual contém fixado em si o pensamento, enquanto a humanidade receptora assume o lugar do instrumento registrador. Assim como acontecia no caso precedente, entre a fonte de pensamento e a obra, também ocorre agora entre a obra, que funciona como elemento fecundador, e a humanidade, que é o termo fecundado. Tal como no caso anterior, ambos devem combinar-se, porém desta vez, o objetivo não é elevar um indivíduo e produzir uma obra, e sim oferecer uma contribuição para arrastar o ser humano ao alto e criar um mundo mais adiantado. O resultado da primeira fase do processo foi a obra, enquanto o da segunda fase será um novo tipo de vida, mais civilizada.
Há, contudo, uma diferença. Embora neste caso a oferta respeite a liberdade do receptor, tal como aconteceu por parte da fonte inspirativa perante o seu instrumento, estando o mundo, portanto, livre para aceitá-la ou não, esta espontaneidade de adesão não existe por parte do mundo, de modo que o fenômeno toma, ao contrário, a forma de choque e de luta. É natural que, de modo diferente do caso precedente da criação da obra, tal descida encontre resistências bem maiores, porque agora o alto deve descer até se enxertar na matéria. Assim, a primeira fonte deve não apenas revestir-se, como no caso da obra, de uma forma de pensamento, mas também tomar corpo no plano concreto da vida humana, tendo de penetrar nela para vivificá-la com um novo sopro espiritual. Se estas resistências terrenas, devidas à maior profundidade de desnível a superar na descida, representam o aspecto negativo do fenômeno, há nele, todavia, também a parte positiva, constituída pela filiação de todo o processo a partir do seu primeiro elemento genético, que é o centro irradiante e o ponto de origem, como já dissemos, e que, sendo dotado de natureza positivo-ativa, com função dinamizadora, fecundadora e iniciadora do movimento, está situado num plano espiritual mais elevado e, portanto, mais potente do que os níveis evolutivos inferiores, os quais não podem deixar de ficar sujeitos a ele. Ora, esta positividade é uma das características fundamentais da obra, constituindo a sua força no ambiente humano, que se mostra negativo em relação a ela. De fato, ela existe apenas como afirmação, sem luta e agressividade. O mundo, pelo contrário, existe como revolta, feita de embate e violência. A obra é simplesmente construtiva, sem impulsos negativos. O mundo é destrutivo, impregnado de negatividade. A obra manifesta-se na forma de oferta, como uma dádiva gratuita que respeita a liberdade do próximo. O mundo, na sua posição de receptor, rebela-se para não aceitá-la, tentando sujeitar e explorar a doação. Assim como o fato de ser mais evoluído significa estar mais próximo do sistema, que é positivo, e possuir, portanto, maior dose de positividade, também o fato de ser mais involuído quer dizer, ao contrário, estar mais próximo do antissistema, que é negativo, e conter, portanto, maior grau de negatividade. Tudo isso está escrito nas leis da vida. Assim, cada coisa, não obstante todas as resistências, só pode terminar por se colocar no seu respectivo lugar, conforme a sua natureza e o seu real valor, porquanto esses são os fatores que estabelecem a função que ela deve realizar e a sua posição relativa dentro da fenomenologia universal. Para quem compreende e aceita esta realidade, não faz sentido falar de superioridade ou inferioridade. Tal valorização desses dois conceitos em sentido humano somente pode aparecer num plano onde funciona a forma mental de luta, violência e orgulho para vencer, ideias que não têm mais sentido tão logo este nível seja superado. A obra está fora disso. Por este motivo, ela se apresenta apenas como afirmação de verdades e não como agressão para demolir outros sistemas. Se há debates, isto é apenas para oferecer melhoramentos e não para mostrar uma superioridade terrena qualquer. Em nossos livros, usamos frequentemente as palavras evoluído e involuído. Seja qual for o modo pelo qual o leitor as queira entender,
Elas não são usadas com nenhum sentido de superioridade orgulhosa de domínio ou de inferioridade humilhante de subordinação. De fato, todas as posições são relativas, de modo que ao longo da escala da evolução, não há quem não tenha um seu superior e um seu inferior. Além disso, quanto mais se sobe, tanto mais se afirma o amor, que, sendo o princípio da unificação, qualidade do sistema, faz a superioridade consistir num dever de ajuda em relação aos inferiores. Infelizmente, porém, quanto mais se desce, tanto mais domina o egoísmo e a rivalidade, que correspondem ao princípio separatista, qualidade do antissistema, e que fazem a superioridade ser conceituada como domínio que oprime e esmaga os inferiores. Explica-se assim por que, em nosso mundo, pode nascer a ideia de que a distinção entre evoluído e involuído corresponda a um sentido de orgulhosa superioridade. Estas observações nos mostram quais os tipos de forças que entram em luta no fenômeno da descida dos ideais à Terra, do qual a obra, cujas vicissitudes estamos estudando, nada mais é senão um caso. O que sucede quando, nesta descida, o evoluído entra em contato com o involuído? Como vimos no caso da oferta, o elemento superior é levado pela sua natureza a se colocar a serviço do inferior, mas não tem outra forma para fazer isso senão educando-o e convidando-o a evoluir, porque nisso consiste o verdadeiro bem dele. Entretanto, o involuído o entende ao contrário. Ele, de fato, não quer ser educado a fim de subir em seu próprio benefício, preferindo dominar o evoluído para colocá-lo a serviço da sua involução. Então, as relações entre os dois não podem ser senão de luta, sem possibilidade de compreensão e colaboração, tendendo à violência. Neste caso, há duas alternativas. Primeira, o evoluído desce ao mesmo nível do involuído e põe-se a travar a luta terrena, até que um dos dois submeta o outro. Segunda, o evoluído não se rebaixa a fazer isso, ensinando com a palavra e com o exemplo, e para não entrar em luta com o involuído, deixa-se depois ser eliminado para ir viver no céu. Este último é o caso de Cristo, que rejeitou o reino terreno oferecido a ele pelos hebreus, aceitando ser rei apenas nos domínios de Deus. O outro caso, no sentido oposto, refere-se a quem entra em luta no plano terreno, procurando utilizar o ideal para satisfazer os seus próprios interesses. Para isso, é usado o método mais fácil, que é o da hipocrisia, explorando a boa-fé dos honestos. O involuído veste-se de evoluído e, mascarado, trava a luta do involuído. É assim que, na Terra, usa-se o ideal pelo avesso. O sacrifício para se elevar é transformado em hipocrisia para explorar. Quisemos esclarecer estes pontos para mostrar o que espera a obra no seu primeiro contato com o mundo e o que ela terá de enfrentar para descer e se realizar. Mas, antes de observar estas duas novas vicissitudes, para melhor compreender o seu significado, focalizemos outros aspectos do fenômeno, analisando a natureza e os movimentos das forças que encontramos em ação neste caso. Falamos anteriormente de positividade da obra. Sendo sobretudo afirmativa, ela diz, abre aspas, os fenômenos funcionam de tal modo. Observem-nos. Isto corresponde à realidade. Eis aí as provas. Fecha aspas. Esta positividade coloca a obra em uma posição central,
porque, dada a sua natureza e qualidade, esta é a situação que a espera e não poderia ser outra. A sua natureza advém da fonte que a gerou, sendo estabelecida pelas virtudes do seu centro irradiante, que vimos ser positivo, ativo, dinamizante, fecundador e iniciador de todo o processo. Estes atributos tornaram-se, assim, características da obra, sendo eles que lhe conferem e automaticamente a fazem assumir uma posição central. Até agora, não tinha sido possível ela se definir porque tudo isso não tinha aparecido, dado que a obra ainda não tinha nascido. Na fase de gestação, ela necessitava de paz e silêncio, porque o trabalho era interior e profundo, devendo ser protegido de intromissões por parte de estranhos, inconscientes a seu respeito. Era necessário que apenas poucos a compreendessem, para que muitos, sendo desviados para outras miragens, não perturbassem com seus instintos agressivos. Assim protegido, o instrumento pôde trabalhar, e a obra, permanecendo no terreno teórico e ideal, como simples exposição e sem tocar em interesses concretos, deixou indiferente a maioria, que a julgou apenas como inócuo exercício filosófico. Este mal-entendido foi uma defesa necessária no período de formação da nova criatura. Aconteceu, no entanto, que esses conceitos chegaram depois a formar um corpo em uma obra completa, a qual, por ter assim tomado configuração, tornou-se visível na Terra, sobretudo por ingressar na sua fase de realização. Nesse momento, ficando perceptível como um novo impulso em ação, buscando penetrar no terreno humano, era natural que este, bem como as outras forças presentes nesse campo, fossem induzidas a tomar a posição correspondente conforme sua própria natureza. Isto porque, daquele momento em diante, os conceitos da obra não eram mais apenas afirmação teórica, mas se tornaram forças em ação, perante as quais surge a necessidade de se definir atitudes. Entre as forças da obra e as do ambiente, nasce o choque para decidir se elas devem repelir-se para se afastarem ou chegar a uma coordenação de movimentos para se disciplinarem reciprocamente, uma em função da outra. De fato, quando estes impulsos surgem, cada um dos outros reage a seu modo, de modo que uns se rebelam contra o intruso, enquanto outros concordam com ele, sentindo-se atraídos. No primeiro caso, a centralidade da obra manifesta-se com efeitos negativos. No segundo caso, com resultados positivos. Quando ocorre a concordância, a obra, ao invés de causar dispersão, unifica, porque leva os outros elementos a se aproximarem dela. Sucede, então, que eles são incluídos no seu campo de ação, dispondo-se nele numa posição periférica em relação ao centro em torno do qual começam a girar. Como se vê, tudo se desenvolve desde a primeira fase de todo o processo por concatenação lógica, estabelecida pela sua origem inspirativa, da qual depois tudo derivou. É essa fundamental qualidade da obra que fixa esta sua centralidade com todas as suas consequências. Desta sua primeira tomada de posição, ela vai depois descendo, por graus, até a atual condição, na qual as relações entre o centro e os outros elementos podem ser de dois tipos. Primeiro, se os elementos do ambiente já têm uma natureza central, então são levados a resistir contra este novo impulso rival. Assim,
ou travam uma luta para tentar submeter e absorver o novo elemento como subordinado na própria órbita, ou, caso não consigam isso, procuram destruí-lo, paralisá-lo ou repeli-lo. Segundo, se os elementos do ambiente são de natureza periférica, então são atraídos e levados a se introduzirem em situação subordinada na órbita do novo centro para girar ao seu redor e formar com ele um sistema de forças do tipo já citado, como Sol-planetas, núcleo-elétrons, macho-fêmea, governo-povo, etc. Tudo isso ocorre conforme um modelo único, que vemos repetido em todos os campos. Esta disposição em sistema circular centro-periférico, de acordo com o sinal positivo ou negativo de cada um, assumindo um movimento rotatório, constitui uma lei geral, pela qual cada elemento, consoante a sua natureza, de Sol ou planeta, automaticamente coloca-se na única atitude que lhe é adaptada, ou central ou periférica. Tudo isso acontece sem que os executantes sejam conscientes destes seus movimentos e compreendam o seu significado. E não pode ser de outro modo, porque esta é a lei do fenômeno, de modo que eles ou se fundem num sistema rotatório, se os sinais são opostos, ou se repelem, se os elementos são do mesmo sinal. Isto, de fato, foi o que se verificou com a obra nos seus primeiros contatos com os outros centros de sistemas que ela encontrou no seu caminho. Com eles ocorreu logo o choque. Isto prova que a obra é de tipo centro, sendo esta posição estabelecida pela sua natureza. Foi assim que o catolicismo, porque mais forte, armado da sua autoridade, súbita e definitivamente liquidou a obra, repelindo-a com a condenação ao índex. Por sua vez, o espiritismo brasileiro procurou introduzi-la na sua órbita, aceitando-a como satélite e procurando absorvê-la como uma contribuição. Porém, depois, quando alguns se deram conta do perigo de acabar assumindo uma posição de satélite, ou pelo menos de que parte dos seus planetas abandonassem a velha órbita para aderirem à nova, eles também rejeitaram toda a oferta de colaboração. É exatamente esta reação de repulsão, esta recusa de aproximação por parte de outros centros, a maior prova de que a obra centraliza uma ideia, constituindo um termo que não pode, por sua natureza, assumir posição de complementaridade perante outras ideias. Isto é provado também por outro fato em sentido oposto, pois a obra já está funcionando como centro, na medida em que tem atraído vários elementos de tipo periférico, os quais se puseram a girar em sua volta. Com isso, ela manifesta que a sua natureza é de tipo positivo. De fato, ela é viva e dinâmica, cheia de pensamentos e de germes fecundadores. Toca à mente e ao coração, agita, sacode e atrai. Não se consegue sepultá-la no silêncio. É necessário reagir de algum modo e tomar posição, repelindo-a ou aceitando-a, não se podendo ficar indiferente. Disto se pode deduzir qual seja o seu destino. Esses movimentos, no início, são desordenados, como sucede na fase caótica da primeira formação de qualquer sistema de forças, até que se disciplinem, fixando-se em órbitas exatas e assumindo uma forma orgânica. A ideia é livre, mas a matéria é prisioneira. E quando a ideia desce à matéria, deve enquadrar-se dentro das normas impostas pela lei. O dever de obedecer a ela, quanto mais se sobe para o sistema, tanto mais é confiado à consciência do ser.
Porém, quanto mais se desce para o antissistema, tanto mais tal obediência constitui coerção determinística. Isto porque os elementos do sistema são criaturas conscientes da ordem, obedecendo espontaneamente à lei, enquanto os do antissistema são seres inconscientes na revolta, rebeldes à lei. Esse estado de coerção é devido somente ao desejo de revolta do ser. Uma vez afastada a revolta, tal estado de opressão não tem mais razão de existir. Quando um cidadão é consciente dos seus deveres e espontaneamente os cumpre, não há mais motivo para que eles sejam impostos por coação policialesca. Dado o seu tipo, as forças que constituem o fenômeno não podem alcançar outras posições. Vivemos num universo onde o movimento de cada força, tanto no plano físico como no espiritual, é regulado por leis, sendo utilizado para cumprir a sua própria função, que é a mais adaptada a ele. Assim, cada elemento tende a realizar os movimentos necessários a fim de se colocar no posto que, segundo as suas qualidades, corresponde a ele no organismo universal. Então, ai de nós quando surge inimizade entre centro e periferia, entre Sol e planetas, com os elementos dependentes sentindo-se traídos por um chefe que não cumpre mais a sua atividade vital a favor deles, justamente a tarefa que lhe compete executar como centro do sistema. Quando um chefe deixa de exercer as suas atribuições para o bem do seu povo, este se rebela e o liquida. Cai o liame que mantém unido o sistema e este se desfaz. Cada posição permanece estável e pode resistir somente enquanto representa o cumprimento de uma função. Isto aconteceu com a Revolução Francesa e ocorre todas as vezes que a classe dominante vive à custa do país. A mesma coisa sucedeu no fim da última guerra, quando as nações vencidas rebelaram-se contra os seus chefes para se libertarem de centros de sistemas que, com a derrota, haviam se transformado de positivos em negativos. Fizemos estas alusões em campos afins para mostrar que as leis às quais a obra está sujeita são universais, não se limitando somente a este caso particular. Final do capítulo 14.